Fala galerinha, vamos então para a nossa aula de resolução de exercícios da aula de MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, né? Tivemos aí duas aulas, a aula 2 e a aula 3, que tratamos sobre funções horárias do espaço, da velocidade. E a aula 3 a gente tratou sobre gráficos, né? O gráfico da posição versus tempo, gráfico da velocidade versus tempo. Tranquilo? Vocês tiveram toda a teoria aí bem legal. Então vamos colocar em prática, né? Selecionei 3 exercícios que vão contemplar tudo que a gente conversou até agora. Esse primeiro aí, ó, vamos ler. A figura a seguir mostra dois móveis pontuais, A e B, em movimento uniforme, com velocidades escalares de módulo respectivamente iguais a 11 metros por segundo e 4 metros por segundo. Então, o A está a 11 metros por segundo e o B está a 4 metros por segundo. Ambos para a direita, como mostra a figura, né? Beleza. A situação representada na figura corresponde ao instante T0 igual a 0, né? Ou seja, assim que eu liguei o cronômetro, né? O T igual a 0. Então, quer dizer que essas posições, né? Essas posições aqui, ó, do A e do B, são as posições iniciais, né? É o início do movimento. Tudo bem, professor? Então, determine, letra A, as funções horárias do espaço para os movimentos de A e de B. Aí a letra B, o instante em que A e B se encontram, tá? E a letra C, os espaços de A e de B no instante do encontro. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, vamos analisar o movimento, né? A gente tem a nossa trajetória retilínea orientada para a direita, conforme vocês podem ver aqui, as posições estão em metros. Como essa figura representa o instante T0 igual a 0, né? Ou seja, são as posições iniciais nesse caso, é o início do movimento, assim que eu cronometrei, né? Iniciei o cronômetro. Então, a posição inicial de A é 20 metros, né? E a posição inicial de B são 90 metros. Tudo bem. O B ele começa na frente do A. Só que, ó, a questão informou, né, que o A está a 11 metros por segundo, 11 metros por segundo, e o B está a 4 metros por segundo. O que é que acontece nesse caso? Imagine você, né, que você esteja no carro B, você esteja aqui no carro B, e o seu ex-namorado ou sua ex-namorada está aqui no carro A. E professor? E o que é que vai acontecer? Quem está mais rápido? Quem está se movimentando mais rapidamente? O seu ex-namorado, que está no carro A, ou você que está no carro B? Professor, é ele, né? Ou é ela que está aqui no carro A, que está a 11 metros por segundo. Eu só estou a 4 metros por segundo. Então é como se você, né, você que está aqui no carro B, olhasse para trás, estivesse olhando para trás e visse o carro A aqui se aproximando de você, se aproximando. Tudo bem? Vai chegar uma hora que o carro A vai encontrar o carro B, ou seja, vai chegar uma hora que você vai encontrar o seu ex-namorado ou sua ex-namorada. Não, professor, não quero isso não. Pois é, mas é isso que vai acontecer aqui. O carro A ele vai encontrar o carro B em algum momento por aqui, visto que ele está mais rápido do que o carro B. Tudo bem? Mas vamos por parte. Vamos primeiramente resolver aí o item A, né? A letra A. As funções horárias do espaço para os movimentos de A e de B. Funções horárias do espaço. Que diabo é isso, professor? Já esqueci de tudo. Galera, a questão falou, né, que esses carros eles estão em movimento uniforme, ou seja, em movimento retilíneo uniforme. Qual é a função horária do espaço no movimento retilíneo uniforme? Qual é a função da posição e função do tempo? Professor, o sorvete. Isso, exato, né? Posição é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Isso aqui que a gente viu agora há pouco? Isso mesmo. Basta, então, a gente dizer, né, quem é a posição inicial de cada um e quem é a velocidade de cada um, tomando aquele velho cuidado se é positiva ou negativa. E aí a gente deixa o tempo e essa posição final livre, né? Para daí eu dizer, naquele dado instante de tempo, eu jogo aqui em contraposição naquele instante de tempo. Isso aqui vocês já se ligaram. Então eu vou chamar aqui de SA a posição do móvel A. Quem é a posição inicial do móvel A? Ele partiu do 20. Isso, 20. E ele está indo para a direita ou para a esquerda? No caso, a favor da trajetória ou contra? Está indo a favor. Com qual velocidade? 11. Então é mais, né? Mais
11 vezes t. Pronto, só isso é a posição em função do tempo do móvel A. Bora achar do móvel B? Bora. SB, né? Vou chamar aqui SB. Qual é a posição do móvel B? Posição inicial, 90. Ele partiu lá da posição 90 metros, né? Mais ou menos, mais, porque está indo a favor da trajetória com 4 metros, né? Então, 4t, 4 metros por segundo. Tudo bem? Pronto. É só isso, professor. Não acredito, não. É simples demais. Então, temos a posição em função do tempo do móvel A, posição em função do tempo do móvel B. Tranquilo, despreocupado da vida. Aí a letra B pergunta, um instante em que A e B se encontram, né? Ou seja, qual é o instante de tempo em que eles vão se encontrar? Você já sabe que eles vão se encontrar, né? Mas vamos determinar esse instante de tempo em que eles vão se encontrar? Bora! Galera, a questão não pediu o gráfico, né? Da posição em função do tempo. Mas eu vou fazer, que é para você entender algo bem interessante. Não precisa, na resolução desse problema, né? Ou seja, para encontrar o instante de tempo em que eles se encontram, não precisa realmente desenhar o gráfico. Não precisa. Mas eu vou desenhar, que é para você perceber algo bem interessante aqui. E também para ficar mais completa a resolução, né? Então vai, professor, arrocha aí, vamos lá. Galera, aqui eu vou desenhar o gráfico da posição em função do tempo, tá? Eu vou colocar aqui o gráfico dos dois móveis ao mesmo tempo. Beleza? Então vamos fazer bem bonitinho aqui, para vocês entenderem tudo. Vamos fazer aqui de laranja o do móvel A. Galera, é o seguinte. Nós temos aqui, ó, posição em função do tempo do móvel A. Ele parte da posição inicial 20 metros... e vai no movimento progressivo, né? A favor da trajetória com a velocidade positiva de 11, né? Você percebe que a velocidade ela é a inclinação da reta. Ou seja, quem está mais rápido? O móvel A ou o móvel B? O móvel A está mais rápido. Então, a inclinação da reta do móvel A vai ser maior do que a inclinação da reta do móvel B. Porque ele está com a velocidade maior. E ambas as retas irão apontar para cima, serão crescentes. Porque as velocidades dos dois são positivas. Só que a inclinação da reta do A é maior do que a do B, porque a velocidade é maior. Então, isso aí você já entendeu. Vamos colocar aqui, ó, o móvel A, ele parte daqui, né? Ele parte daqui da posição 20 metros, beleza? E o móvel B, deixa eu mudar a cor aqui do gráfico dele. Eu vou colocar, sei lá, um vermelhinho aqui. E o B, ele parte lá do 90 metros, só que com a inclinação menor. Porque ele só está a 4 metros. Aqui é o B, né? Em vermelho é o B. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Deixa eu só nomear. Aqui, né, é a posição inicial do móvel A, que é 20 metros. Beleza? Exatamente, o móvel A parte do 20 metros. A posição inicial do móvel B é 90 metros. Tudo bem? Claro que aqui as posições estão em metros e o tempo é em segundos, né? E aí, professor, por que ficou uma reta mais inclinada do que a outra? Porque, veja, aqui é o móvel A e aqui é o móvel B, certo? O móvel A, ele está mais rápido do que o móvel B. E a gente viu que a velocidade, né? A velocidade aqui, ela é a inclinação da reta. Eu estou resolvendo esse exercício de forma bem completona, certo? Não precisa desenhar o gráfico das posições em função do tempo para poder achar aqui a letra B, ó, um instante em que A e B se encontram. Não precisa, já vou resolver isso. Só estou resolvendo o gráfico, né? Desenhando o gráfico, que é para deixar mais completo, para você aprender mais, beleza? Até porque eu não vou resolver tantas questões aqui. Então, tudo bem. Tá aí o gráfico da posição em função do tempo, embora a questão não pediu, né? Dos dois móveis, do A e do B. Você viu que como a velocidade do A é maior, a reta ficou mais inclinada em relação à horizontal do que a reta do B. Tranquilo? E se você notar aqui, exatamente, as posições elas se encontram bem aqui assim, né? Em um dado instante de tempo, sei lá, vou chamar TE, que é o tempo de encontro, né? Nesse instante de tempo, as posições são exatamente iguais. Por isso que o gráfico é muito interessante. A gente visualiza isso aqui. Então, partiu resolver. Por isso que eu desenhei o gráfico, porque o que acontece, galera, no instante em que A e B se encontram, sempre vai acontecer isso, sempre. Em qualquer questão de encontro. Não importa se os móveis vão sempre no mesmo sentido ou se um vem no sentido contrário do outro. Em questão de encontro, o que vai acontecer?
as posições deles serão iguais, ou seja, a posição do móvel A é exatamente igual à posição do móvel B. E o que é que você vai fazer? Já que você tem aqui, ó, veja que a gente tem aqui já a função horária, né, das posições, ó, a posição de A e a posição de B, justamente o que o item A pediu. Essa questão, ela lhe dá o passo a passo para resolver um problema de encontro de dois móveis, né? Então, já que a gente sabe que no encontro as posições são iguais, né? Então basta eu igualar essas duas expressões aqui. Ah, professor, é só fazer isso? Pois é, só fazer isso. Então eu vou partir daqui, ó. SA é igual a SB, tudo bem? Tudo bem, professor. SA é igual a SB. Então eu vou fazer bem aqui embaixo, ó. Quem é a posição SA? É 20 mais 11T. Isso tem que ser igual a SB, que é 90 mais 4T. Não acredito não, professor, que é só isso. É só isso. Agora é só resolver isso aqui, né? Eu passo o T para a esquerda e esse 20 para a direita. Então, de forma mais rápida, 11T menos 4T vai dar 7T. Tudo tranquilo? E passando 20 para lá negativo, vai ficar 90 menos 20, 70, certo? Então, passando o 7 dividindo, T vai dar igual a 70 dividido por 7, exatamente 10 segundos, tudo bem? Isso quer dizer o quê? Que quando for um instante de tempo igual a 10 segundos, os móveis se encontraram. Galera, uma outra maneira de resolver, né, esse problema sem ser igualando as posições aqui, né? Lembrando novamente que essa parte do gráfico não precisa, basta que você entenda que no encontro as posições serão iguais, e aí basta igualar a expressão das posições. Não precisa do gráfico. Eu desenhei, né, resolvi desenhar o gráfico, que é para resolver de forma mais completa, para você visualizar o que está acontecendo por trás, né? Tranquilo? E uma outra forma de resolver sem ser igualando as posições é você pensando naquilo que eu falei no começo. Lembre que aqui, né, no carro B seja você e no carro A seja seu ex-namorado ou sua ex-namorada. E aí o que é que acontece? Se você olhar para trás, né? Se você olhar para trás, você vai enxergar seu ex-namorado se aproximando de você, veja, com 7 metros por segundo. Por quê? Se você vai para a direita com 4 metros por segundo, seu ex-namorado vai também para a direita com 11 metros por segundo, né? O seu namorado, em relação a você, ele se aproxima com 7 metros por segundo, porque é exatamente a diferença, né? De 11 menos 4 vai dar 7 metros por segundo, né? Ele se aproxima. É como se você tivesse parado e o seu namorado tivesse indo até você com 7 metros por segundo. E aí como é que eu resolvo o instante, né? Quanto tempo vai demorar para eles se encontrarem? Veja, inicialmente a distância entre os dois móveis era de 70 metros. Concorda? O móvel A estava na posição 20 e o móvel B estava na posição 90. A distância entre eles é 70 metros. Se a velocidade, no caso relativa, do A em relação ao B, né, de 7 metros por segundo, para andar uma distância de 70 metros, vou demorar exatamente 10 segundos. Uma forma bem mais rápida de resolver. Mas se você não se sentir à vontade para resolver dessa forma, por velocidade relativa, resolva dessa forma igualando as posições, né? Porque você sabe que no encontro, as posições eles vão estar exatamente localizadas na mesma posição. Então, basta igualar as duas expressões, é muito tranquilo. E aí, finalmente, a letra C, né? Os espaços de A e de B no instante do encontro, né? O espaço de A e de B no instante do encontro. Galera, já que a gente sabe o instante em que vai ocorrer o encontro, que é exatamente t igual a 10 segundos. Na letra A a gente tem a expressão, né? A expressão para as duas posições, né? Tanto do A quanto do B. E a gente sabe que elas são iguais no instante do encontro. Como é que a gente faz para achar essa posição, essa localização? Basta substituir ou aqui, ou na posição SA ou na posição SB, já que elas vão ser iguais mesmo. É mesmo, né, professor? É verdade. Então, escolha uma, fique à vontade. Eu aqui vou escolher, sei lá, a SA. Professor, se eu escolher a SB, ia dar a mesma coisa, porque elas são iguais no instante do encontro, né? Tanto faz. Então, a posição SA para t igual a 10, certo? Porque no instante do encontro só, para t igual a 10.
Então vai ser 20 mais 11 vezes 10, que vai dar 110. Então a posição do encontro é exatamente 130 metros. Tudo bem? Exatamente 130 metros é onde os dois móveis se localizam. Tudo tranquilo? Se ficou com dúvida, deixa aí nos comentários, fala comigo lá no grupo do Telegram. Se você ainda não entrou, entre lá, beleza? Volta o vídeo aí de novo e veja a explicação que ficou bem detalhada. Bora para a próxima questão. Vamos ler essa segunda questão, né? Uma partícula em movimento obedece ao gráfico a seguir. Então deu esse gráfico aí, ó, muita calma nessa hora, que esse gráfico é da velocidade em função do tempo. Ah, tudo bem, professor. Então a letra A pede, calcule a velocidade escalar média. Então velocidade escalar média entre t igual a 0 e t igual a 10. Professor, já esqueci como é que calcula a velocidade escalar média. Cara, velocidade escalar média é exatamente a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Ih, professor, é mesmo. Tinha esquecido da aula passada, né? Mas é isso mesmo, distância sobre tempo. Mas, professor, beleza, eu sei que o tempo aí, intervalo de tempo foi de 10 segundos, né? Que de 0 a 10 segundos vai dar exatamente 10 segundos. Mas e a distância? Ele andou quanto? Você deve se lembrar daquela propriedade, né, do gráfico VT, do gráfico velocidade em função do tempo. Se eu calcular a área abaixo desse gráfico, putz, professor, me lembrei, né? É verdade, a área abaixo do gráfico nos dá exatamente, né, o deslocamento do corpo, quanto que ele andou naquele intervalo de tempo, né? Pois é, você percebe que nesse movimento ele percorreu dois trechos, né? O trecho de 0 a 4 segundos, ele foi com velocidade constante de 50 metros por segundo no movimento progressivo, porque ela é positiva, né? Isso. E aí depois de 4 segundos, né, de 4 até 10, ele diminuiu a velocidade, mas foi constante ainda, de 20 metros por segundo. Então nesse caso ele só foi, né, porque a velocidade sempre foi positiva. Por mais que em um momento foi com 50 metros por segundo, em outro momento com 20 metros por segundo, mas sempre positiva, sempre no mesmo sentido. Então no caso aqui o corpo vai sempre no mesmo sentido, o deslocamento e a distância vão ser o mesmo, né? Por isso que essa área vai ser também a distância percorrida. Tudo bem? Por isso que essa área vai ser a distância percorrida e a gente vai jogar aqui para calcular a velocidade escalar média. Tudo bem, top de linha. Para calcular essa área, né, é muito simples. Primeiro essa área 1, depois essa área 2 e soma. A área 1 vamos fazer de cabeça porque é muito simples, né? 4 vezes 50, 200. Mais, né, essa área aqui, essa base é 10 menos 4, que é 6. 6 vezes 20, 120, tudo bem? Então 200 mais 120 vai dar uma distância percorrida de 320 metros. Tudo bem? 320 metros. Em um intervalo de tempo de 10 segundos. Então substituindo aqui, ó, 320 metros. 320 metros dividido por 10 segundos vai dar 32 metros por segundo. É a velocidade escalar média. Mas professor, é muito simples. É bem tranquilo. E agora essa letra B, muito importante. Represente graficamente o espaço em função do tempo, supondo que em t igual a 0, a partícula encontrava-se na origem dos espaços. É o que, professor? Entende? Foi porra nenhuma quando eu li isso aí. Galera, a letra B é o seguinte. Represente graficamente o espaço em função do tempo, supondo que em t igual a 0, ou seja, no instante inicial, a partícula encontrava-se exatamente na origem. Isso é muito comum. A questão dá o gráfico da velocidade em função do tempo e pede o gráfico da posição em função do tempo, ou vice-versa. A função dá o gráfico da posição em função do tempo, a questão, né, dá o gráfico da posição em função do tempo e pede o gráfico da velocidade em função do tempo. Isso é muito comum, por isso que eu coloquei essa questão aqui. Nesse caso, a questão nos deu o gráfico VT, né, o gráfico velocidade em função do tempo. A gente tem que saber transpor isso para um gráfico posição em função do tempo. E é muito tranquilo. Deixa eu desenhar. Deixa eu desenhar até grandão aqui, né? Para que fique bem legal de vocês verem aí. Então, bora lá. Isso aqui vai ser o nosso gráfico, né? Aqui é a letra B.
vai ser o nosso gráfico posição em função do tempo. Tudo bem, minha gente? Tudo ótimo. Então vamos embora ver como é que faz isso aí, que eu tô louco para saber. Galera, primeiramente, vamos analisar no trecho de 0 a 4 segundos. No trecho de 0 a 4 segundos, você vê que a velocidade é constante. Qual é o tipo de movimento quando o corpo vai com velocidade constante? Movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, a velocidade é positiva? É positiva. No movimento retilíneo uniforme, você sabe que a posição em função do tempo não é o sorvete, o gráfico é sempre uma reta. Isso a gente já está batido, né? E como a velocidade é positiva, a reta tem que apontar para cima ou para baixo? Para cima. São essas informações que você já sabe, que você vai ter que tirar essa conclusão para partir de um gráfico VT para um gráfico ST. Quais são mesmo, professor? Isso aqui, ó. Velocidade é positiva e é constante. Movimento retilíneo uniforme no movimento progressivo. Então a reta aponta para cima. Pronto. No trecho de 0 a 4. No trecho de 4 a 10, continua sendo para cima a reta, porque a velocidade é positiva, o movimento é progressivo, porém ela tem um valor menor. E a gente sabe que no instante inicial, a partícula encontrava-se na origem dos espaços. Então a posição em função do tempo, né, ela vai partir da origem. Tudo bem? Então no trecho de 0 a 4, ele tem uma velocidade com uma inclinação um pouco maior, né, porque é de 50 metros por segundo. E depois ele vai ter uma inclinação, também uma reta, só que menor, né? Porque foi de 20 metros por segundo agora. Tudo bem, galera? Então é exatamente isso aqui que você tem que interpretar para resolver essa questão. Deixa eu tentar... Opa! Melhorar. Tá, tudo bem. Tudo tranquilo, galera? Então, nesse ponto aqui, ó, é exatamente o ponto de transição, né? Aqui é o 4 segundos e aqui é o 10 segundos. T igual a 10 segundos. Tudo tranquilo? E essa posição aqui é exatamente o quanto ele anda no trecho de 0 a 4 segundos, que é essa área 1 aqui, ó, 4 vezes 50, 200, né? Aqui são 200 metros. Tudo bem? E aqui é o quanto ele anda nos 10 segundos totais, né? Que são 320 metros, que a gente calculou bem aqui assim, ó. Então esse ponto aqui é 320 metros. Professor, por que essa inclinação de 0 a 4 ficou maior do que a inclinação de 4 a 10? Porque a velocidade de 0 a 4 é maior em módulo do que a velocidade de 4 a 10. E a velocidade na função horária da posição, né? Sorvete, é exatamente o coeficiente angular. E a gente já viu que o coeficiente angular tem a ver com a inclinação da reta, né? É a tangente do ângulo formado, né? É a tangente que a gente vai utilizar na próxima questão. É a tangente desse ângulo formado aqui, ó. Tudo bem, ó? Que forma um ângulo θ, que forma um ângulo alfa. A velocidade nesse trecho é a tangente desse ângulo. A velocidade nesse trecho, tangente desse ângulo. Tudo beleza? Show de bola. E só para terminar aqui essa questão, letra C. É possível realizar, em termos práticos, o que o gráfico dado representa? Em termos práticos, é possível realizar isso? É não. Mas por quê? Por que eu coloquei isso aqui? Porque é uma questão, uma análise bem legal. Por que não? É simples, né? Ó, veja que de 0 até 4 segundos ele vai com velocidade de 50 metros por segundo. Só que quando dá exatamente 4 segundos, nesse mesmo instante de tempo, assim, instantaneamente, ele parte de uma velocidade de 50 metros por segundo para uma velocidade de 20. Isso na prática é impossível, né? Porque ele tem que desacelerar, por mais que seja rápido, mas ele tem que passar um tempinho desacelerando de 50 até 20. Ele não pode dar esse salto instantaneamente. Então, é por isso aqui que não pode ser realizado em termos práticos o que essa questão está dizendo aí. Mas é uma boa questão, uma bela questão de movimento retilíneo uniforme. E olha a próxima questão para a gente encerrar esse vídeo. Não sai daí, é muito top essa próxima questão. Eita, professor, questão do ITA. Pera aí, né? Eu vou fazer Enem, não vou fazer ITA. Mas espera, olha essa questão como é simples. Questão do ITA. Um estudante observou o movimento de um móvel durante um certo tempo. Verificou que o móvel descrevia um movimento retilíneo e anotou os valores de espaço, né? Quando é questão do ITA a gente já fica com medo, né? E esse estudante notou o espaço e o tempo, tá?
construindo o gráfico a seguir. Então quer dizer que esse gráfico é do espaço em função do tempo, né? O ITA, para dificultar o fácil, chamou o espaço de E. Mas espaço é espaço, não importa o que você chame. Espaço em função do tempo. Galera, que tipo de movimento é quando a função da posição em função do tempo, né? Espaço em função do tempo, o gráfico é uma reta. Só pode ser na face da Terra um movimento retilíneo uniforme. Porque o único gráfico que é uma reta é uma função do primeiro grau, né? Que é o sorvete. Professor, então quer dizer que no final das contas isso aqui é um movimento retilíneo uniforme? É. Então pode-se afirmar que, letra A velocidade do móvel é constante. A velocidade do móvel é constante no movimento uniforme? É. Opa, tudo bem. A velocidade do móvel é constante e vale 1 metro por segundo. Tendo em vista que o ângulo que a reta faz com o eixo do tempo é de 45 graus. E professor, é verdade isso aí? É, galera. Porque veja o seguinte. Eu falei agora há pouco, né, que a velocidade, ela é o coeficiente angular. Como é que a gente calcula a velocidade? Δs sobre Δt, não é isso? A velocidade é Δs sobre Δt. E se a gente observar no gráfico, né, por exemplo, se eu escolher entre t igual a 0 e esse T1 aqui qualquer, por exemplo, e esse T1 qualquer, como é que eu calculo a tangente de um ângulo, né? Aqui é um ângulo, triângulo retângulo. A tangente de um ângulo, galera, a tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Só que veja, nesse caso, quem é o cateto oposto? É exatamente o ΔS. E quem é o cateto adjacente? É exatamente o ΔT. Tudo bem? Então, o coeficiente angular, isso você já deveria saber, já era esperado, né? É a inclinação da reta, é o Δs sobre o Δt, que na verdade a gente está calculando a tangente desse ângulo. Só que como o ângulo é 45 graus, né? A tangente de 45 graus é exatamente igual a 1. Então quer dizer que essa velocidade é de 1 metro por segundo. O professor tem que saber a tangente. Não tem aquela tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Essa tabelinha é muito importante de você saber, tanto para matemática quanto para física. E aí a tangente de 45 graus é exatamente igual a 1, por isso que a letra A está certa. A velocidade do móvel é constante, vale 1 metro por segundo, tendo em vista que o ângulo que a reta faz com o eixo dos tempos é de 45 graus. Gabarito, então, letra A. Se você ler aí as outras, vai estar exatamente errado. Eu não vou ler porque a gente já passou do tempo. Tudo bem, minha gente? Volta o vídeo aí, vê com calma. Deixa seu comentário aí, tudo bem? Suas dúvidas, seus elogios, suas críticas. Pode ficar à vontade. Entra lá no grupo do Telegram e pergunta. Fica com contato mais próximo, beleza? Faço toda a questão de atender você, de tirar sua dúvida. Beleza, galera? Tamo junto. Até amanhã. Fique com Deus. Beijão. Bons estudos. Valeu.